ContraCast, conversas fora de ciclo. Nesse novo episódio do ContraCast, eu, Leonardo, e a minha colega Yasmin vamos explorar o mundo das vozes por trás de personagens famosos da TV, do cinema e dos games. Uma das características mais marcantes quando vemos um desenho animado é justamente aquela risada engraçada, aquele bordão único ou mesmo uma entonação de voz marcante. É sobre isso que vamos falar hoje. Dublagem. Nosso primeiro entrevistado é uma das pessoas mais influentes nesse meio. Ele é o Bob Esponja Calça Quadrada, o Bud Valastro da série Cake Boss, o Goku de Dragon Ball, o Lee Sin de League of Legends e muitos outros personagens. Ator, dublador, diretor de dublagem, locutor e youtuber brasileiro, Wendel Bezerra. Oi, tudo bem, Yasmin? Tudo bem, Leonardo? Obrigado aí pelo convite, por fazer parte aqui nesse bate-papo aqui do podcast. E vamos falar um pouquinho sobre esse universo que é tão mágico e ao mesmo tempo diferente de outras áreas artísticas aí, né? Outros lugares onde o ator passeia. A dublagem é um pouco diferente. Muito obrigado, Wendel, por reservar esse tempinho para conversar com a gente. A gente sabe que tu começou a atuar aos 4 anos de idade e a dublar com 8. Mas conta pra gente, o que te motivou a seguir nesse caminho? Eu sempre fui fazendo teatro e dublando, e novela de rádio, comercial, e jingles, enfim, novelas, tudo, né? Você foi sempre fazendo tudo, assim, desde criança. E aí, quando chegou naquela idade que você termina o colegial, falei, caramba, e agora, né? E aí, eu tinha receio que, como ator, de repente eu não conseguisse me bancar, né? Bancar a vida. Você começa a ficar adulto ali naquela fase, tem que começar a fazer escolhas mais sérias. Aí eu fui estudar Direito, fiz faculdade de Direito, me formei, mas no meio da faculdade eu decidi que eu ia focar em dublagem, que eu queria ser só dublador, que era isso que eu mais gostava de fazer. Então, eu terminei a faculdade, mas a partir daquele dia, daquele momento em que eu pensei isso, no meio de uma aula, no dia seguinte eu já fui aos estúdios todos e passei a me colocar 100% à disposição no mercado, porque eu parei de fazer teatro, de fazer TV, de fazer testes, de participar de outras atividades que eu fazia como ator. Parei com tudo e foquei simplesmente em dublagem, abri minha agenda 100% só para dublagem, e aí a partir daí as coisas começaram a acontecer. Isso foi por volta de, sei lá, eu tinha 21 anos mais ou menos. Qual dos personagens que tu dublou que mais teve destaque, tanto no meio artístico quanto para o público? Quando a gente fala na relação ao público, a gente quer dizer, tipo assim, alguém que te reconheceu só pela voz, mesmo que às vezes tu não esteja fazendo a voz daquele personagem? Eu acho que o que deu um impacto muito grande, que mudou as coisas, eu acho que principalmente é o Goku, porque os fãs de Dragon Ball são realmente fãs, eles são apaixonados pelo Goku, e essa paixão se refletiu na minha pessoa, até porque é muito a minha voz, né? O Goku, eu só ponho um pouco mais de energia, deixo ela um pouco mais leve, mais na cabeça, né? Aquela coisa de, oi, eu sou o Goku, né? Mais para cima, assim. Mas é muito a minha voz, então dependendo do que eu falo, me reconhecem automaticamente. O legal do Goku é que realmente a partir dali as pessoas associavam a minha voz ao meu nome. Então eu percebi que naquele momento eu estava começando a sair do anonimato que a dublagem sempre teve. A gente ouvia as vozes, gostava das vozes, assistia aos filmes, aos desenhos, às séries, mas ninguém sabia quem era o dublador, qual era a cara dele, ficava muito no nosso imaginário. E com o Dragon Ball, né, o Dragon Ball Z, com o Goku, eu percebi em algum momento que isso estava mudando, que as pessoas reconheciam a minha voz em outras produções e sabiam que aquela voz era de um tal de Wendel Bezerra. E
E isso foi uma coisa muito importante para mim, porque me deu colocou um peso sobre os meus ombros de que, porque assim, a gente em qualquer profissão, não é todo dia que você rende tão bem, né? Às vezes você está cansado, às vezes, enfim, está de saco cheio, ou está com algum problema pessoal. E como eu percebi que as pessoas reconheciam minha voz e associavam ao meu nome, eu falei, caramba, eu preciso cuidar agora 100% da qualidade do meu trabalho, porque vão me reconhecer e vão saber que fui eu. Até então era tudo completamente anônimo. Então foi muito bom para mim, porque aí eu me tornei, eu me obriguei a me tornar um profissional melhor, um dublador melhor, a me dedicar 100% sempre em todos os projetos que eu dublava. E aí isso fez de mim um diretor melhor. Enfim, mudou toda a minha carreira em função da preocupação que eu passei a ter com o público, com o meu nome, a minha imagem, a qualidade do meu trabalho. Eu já nem sei se eu fugi muito da pergunta, mas eu acho que o Goku foi esse personagem que marcou e que fez uma transformação, mas tem muitos atores, né, que eu gosto de fazer, que eu fico feliz quando alguém comenta sobre algum trabalho desse ator que eu dublei, e são, sei lá, o Edward Norton, que é um dos que eu mais dublei. Eu sou o dublador que mais vezes dublou o Edward Norton. O Robert Pattinson, que tem feito muitos trabalhos legais, muitos filmes bacanas, com personagens bem diferentes. E eu estou tendo a felicidade de dublar ele. Em função disso, até fiz o trailer do Batman. O Ryan Gosling, né, são atores que eu gosto de fazer. E o público curte muito, né? O Goku, o Bob Esponja, o Bear Grylls, que eu gosto bastante, o Cake Boss, que de cada um desses personagens eu sempre tiro alguma coisa para mim, assim, para minha vida pessoal, que eu agrego alguma coisa que eu aprendo com eles ali e coloco no meu dia a dia, nas minhas funções, às vezes como dono de estúdio, né, como líder ali de equipe, ou como diretor de dublagem. A gente vai criando uma simbiose assim, com os personagens, e é muito louco como isso também vai nos aproximando das pessoas, né, em todos os cantos do Brasil, de tudo quanto é idade, é mó barato. Tem crianças que se comunicam comigo, né, pelo Instagram, ou pelo canal, criança mesmo, 10 anos, 11 anos, 8 anos, fazendo perguntas, e assim como marmanjão de 35 anos, que assistia, né, Dragon Ball quando tinha 15, saía correndo da escola, aquela coisa. É muito, muito, muito legal, muito incrível, muito impactante, e algo que eu jamais quis, almejei ou pensei lá atrás, com 20 anos, quando eu decidi que eu queria mesmo fazer dublagem. Assim, foi uma escolha única e exclusivamente pelo prazer e pela paixão de fazer, porque naquela época 100% dos dubladores nós éramos completamente anônimos, e eu gostava disso. Não era uma coisa que, puxa vida, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Não, era uma coisa que era uma das coisas que eu adorava, essa questão do anonimato do dublador. Legal, mas é verdade, né? Porque a gente às vezes pensa, eu vou fazer dublagem, vou ficar atrás de um estúdio, né? Mas hoje em dia o dublador, assim, eu pelo menos acompanho muito, vários e vários, e aí eu penso assim, tipo, como deve ser louco, tu tá andando pela rua e alguém, tu não é aquela pessoa, tu não é aquele personagem lá. No meu caso, acontece, assim, me reconhecem às vezes pela voz, só por eu falar. Na maioria dos casos é ligado ao Goku, mas hoje em dia, em função de entrevistas, em função do meu canal no YouTube, né, que tô com quase 2 milhões de inscritos, aí é muito comum as pessoas me reconhecerem na rua pelo meu rosto mesmo. É muito comum, acontece
quase todo dia. Com a pandemia diminuiu, porque a gente passou a sair menos, né? Mas de final de semana era certeza, não passava batido. Em qualquer lugar, sempre tinha alguém que me reconhecia. E alguém já acabou te reconhecendo, por exemplo, pelo Bob Esponja, que tem uma entonação bem diferente da tua comum? Não, falando assim não, falando não. Só pela imagem, por já ter me visto em algum lugar, né? Ah, é o Bob Esponja. Às vezes não lembro até o nome, assim, sabe? Mas pela voz especificamente, não. E agora falando um pouco mais sobre o processo, no caso, as etapas, né, de dublagem, porque deve ter várias partes, né? Como é que é a criação de uma voz para aquele determinado personagem? Ou seja, vocês partem de uma voz já existente do dublador original ou é criada uma abordagem totalmente nova para a versão em português? Antigamente, havia uma liberdade muito grande para os dubladores. Então, por exemplo, sei lá, os Flintstones e muitos desenhos famosos, assim, mais antigos, o dublador olhava para a cara do personagem e falava, eu vou fazer assim. E aí eles saíam fazendo, e eram trabalhos incríveis, né, que eu amava quando criança, adolescente e tal, achava incrível. Hoje em dia, com a globalização mesmo assim do mundo, ficou tudo muito padronizado. Então, o Bob Esponja, por exemplo, quando a voz é criada originalmente, e aí eles vão verter aquilo para várias línguas, fazem testes buscando vozes ou tons que sejam próximos ao original. Então, a gente, como artista, o dublador, hoje em dia, ele cria muito pouco, porque nós somos obrigados a seguir um match voice, sabe? Buscar vozes que sejam bem próximas ao original. Exceções são personagens passageiros que não vão ser fixos daquela série, né, que não vão ser constantes, ou que o cliente não pediu teste, porque hoje em dia pede-se muito teste para qualquer coisa. Ou eu fiz uma série chamada 31 Minutos, que era tipo um Muppets mais pobre, era uma série chilena, muito, 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 muito boa. Porra, a gente adorava fazer. E eram 6 caras, 5 homens e uma mulher, que faziam todas as vozes dos bonecos todos, né? Eles improvisavam demais, a série era muito boa, era muito engraçada. E aí eles quiseram manter a ideia original, então só queriam 6 dubladores fazendo tudo. E tinha aproximadamente 90, 100 personagens por episódio, tudo feito por apenas 6 dubladores. Então ali a gente tinha uma liberdade gigantesca assim, para criar tipos, criar vozes, botar sotaque, né? O cliente permitiu que a gente fizesse o que quisesse. Então, nesse caso, a gente podia inventar tipos mesmo, assim, diferentes do original. Às vezes a gente ia bem em cima do original, mas havia uma liberdade muito grande. Então, hoje, o dublador, nesse aspecto, ele não tem muita liberdade, não tem muito um grande poder de criação. A gente procura seguir mais o conceito original. O que eu, particularmente, concordo. Eu acho que o momento de criar é quando a gente faz voz original, ou quando você é 100% ali criador de um personagem. Eu acho que uma das principais funções da dublagem é fazer o que eu chamo de um delivery fidedigno. Aquelas pessoas escreveram um roteiro, se juntaram, pensaram em como o personagem anda, como ele fala, qual é o tipo de voz, atuaram, deram o diretor, não, faz assim, faz assado, fizeram várias vezes, gravaram várias vezes, pensaram várias vezes, demoraram às vezes anos para chegar num resultado. Eu não sei o quão certo ou justo é a dublagem chegar e desvirtuar tudo aquilo. Então eu acho que sim, que a gente tem que tentar
manter a ideia, a concepção original o máximo possível, porque quando o cara criou aquela obra, ele tem a possibilidade de mandar para o mundo inteiro, ele espera que a obra dele chegue como ele concebeu. Então, eu acho que a dublagem é um lugar ali de humildade artística, de você seguir o original para passar aquela emoção, aquela ideia, enfim, tudo que está presente naquela obra. Legal. E tu falou um pouco sobre voz original. Tu já teve a oportunidade de fazer uma voz original por aí? Já, eu fiz muito pouco, por vários motivos, mas já fiz algumas animações, já fiz também até para, sei lá, para sites, para empresas. Às vezes, nós temos aqui o símbolo da empresa, que é a coruja, né? E aí você vai lá, começa a criar vozes, e é escolhido. Teve uma animação que eu nem sei se passou em algum lugar ou não, porque faz bastante tempo, e hoje em dia a voz original, a animação nacional, ela está um pouco mais viva, né? Quando eu fiz essa, que era sapo alguma coisa, eu sou péssimo, né? Puta vergonha. Mas era um sapo chulé, sei lá, não lembro. Eu lembro que eu fiz teste para 3 personagens e o cara me escolheu nos 3, então eu fazia 3 personagens, era uma animação nacional, não sei o quanto andou para frente, se passou em algum lugar, porque isso faz uns 10 anos, talvez até mais. Participei de um filme, tá vendo? Eu sou péssimo, eu não lembro o nome do filme, até lançaram recentemente, eu vi um trailer muito legal, mas eu fazia um personagem pequeno, assim, foi coisa de 1 hora de gravação no máximo, mas eu participei muito pouco de gravações assim, de voz original. Isso é uma coisa nova, eu não sabia que existiam as vozes originais e que vocês tinham que partir delas, assim, é interessante saber. A voz original é legal, porque aí sim, você tem mais liberdade de criação, porque é você que vai dar vida àquele personagem originalmente, né? Então, os produtores, os criadores escrevem, desenham, concebem, criam um roteiro, e aí ele te dá o perfil do personagem e você inventa uma voz, um ritmo, uma interpretação, todo um jeito de falar, parte quase que 100% da tua atuação, né, da tua criação, do seu entendimento. E aí, isso é gravado e a animação é feita em cima das vozes, é o contrário da dublagem, né? Na dublagem a animação está feita e a gente vai encaixar a voz já em algo que está pronto. A voz original tem um pouco essa facilidade, você pode fazer no seu ritmo, do seu jeito, com a sua articulação, você tem mais liberdade, tanto de criação quanto na execução. A dublagem é algo já está criado e eu tenho que falar em português, só que com a respiração do cara, com a inflexão do cara, no ritmo do cara, no caso até de um filme, mas a animação muito mais numa coisa já editada. Na voz original eu posso falar com pausas, respiradas e tal, que aí na edição os caras cortam tudo, juntam tudo, às vezes até acelera um pouquinho, e aí facilita um pouco. Na dublagem é o contrário, né? Você já pega pronto e tem que se adaptar àquilo. É bem complicado. Sim, eu imagino. Falando de uma questão mais técnica agora, a gente viu durante a pandemia alguns dubladores no Twitter, no Instagram, mostrando como é que estava sendo o home studio deles. Tipo a Bianca Andrade e mais algumas pessoas que eu e o Leonardo acompanhamos. Como é que funciona isso? Vocês levam a estrutura do estúdio para casa ou é tudo feito meio improvisado? Ou como tu tens o estúdio, tu acabou indo mesmo durante a pandemia e etc? As gravações remotas, os dubladores, todo mundo, né, teve que se adaptar
E aí os dubladores tiveram que dar um jeito de construir seu home studio. Então, tem aquele que o cara botou ali um papelão com espuma em volta do microfone. Na hora que ele vai gravar, ele pendura uns edredons na parede, na porta, bota umas almofadas no chão e grava. E teve gente que construiu o estúdio em casa, né, que tinha a possibilidade tanto espacial quanto financeira de montar um estúdio mesmo com mais estrutura, né, até com uma certa beleza estética. Então variou muito da condição, não só financeira, mas espacial ali do dublador. Teve gente que comprou cabine de audiometria, né, que são cabines pequenas, assim, de Ocatex e tal, colocou espuma e transformou ali no seu home studio, mas todo mundo teve que se adaptar de certa forma. E aí cabe ao estúdio achar uma forma dessa gravação funcionar através da internet e ao mesmo tempo protegendo as imagens, né? A gente não pode... eu não posso, por exemplo, mandar o vídeo para alguém. Vou te mandar o filme aí, e aí você grava. Ou o filme está na máquina do dublador. Todo o processo de gravação e de transmissão de áudio e imagem é feito pelo estúdio. Então, o estúdio contrata uma plataforma específica que faz com que isso funcione não só de uma forma efetiva, mas com razoável segurança, e se adaptando à nossa internet que nós temos no Brasil, aos preços, né, de equipamentos e tal. Tudo isso o mercado teve que ir aprendendo como é que a gente faz para chegar no melhor resultado possível e no melhor áudio possível, porque na parte de mixagem vira um inferno, né? Quando você grava num estúdio, tá todo mundo com o mesmo som, com a mesma qualidade de som. Quando cada um grava do seu microfone, no seu ambiente acústico ali que você criou e improvisou, cada som vai ter um volume, vai ter um reverb, vai ter uma ambiência, e aí a parte técnica de tentar equalizar tudo isso e deixar razoavelmente aceitável para os clientes é uma missão bem difícil, bem puxada, mas que, de certa forma, boa parte do mercado conseguiu executar, e também os clientes acabam dando um razoável desconto, assim, faz um ouvido grosso para algumas coisas, porque senão também os trabalhos não serão entregues, né? Com certeza. Tu acha que se perdeu muita qualidade recentemente nesses trabalhos, ou tu acha que com esse trabalho de mixagem acabou se mantendo muito bom? Eu acho que se perdeu bastante, não só na qualidade de som, mas eu acho que até artisticamente, porque existe um delay de quando o ator está dublando para quando o som chega para o estúdio, existe um delay. Então, vem fora de sincronismo, e aí o técnico meio que dá uma arrumada para o diretor assistir, porque o diretor também está em outro timing, né? Existe um delay do estúdio para o diretor e do ator para o estúdio, então é uma loucura de delays. Então, o diretor, muitas vezes, ele acaba aprovando algo que talvez presencialmente ele pedisse de novo, se trabalha um pouco no escuro, e também a questão da efetividade ali da direção artística. Quando você tem mais tempo, quando a resposta de tudo ela é mais imediata, você tem mais oportunidades de gravar, de repetir uma cena. Quando tudo demora um pouco mais, às vezes você aceita o que tem, porque, tá bom, tá ok, vamos embora, porque a gente precisa seguir, isso aqui tem que terminar hoje, né? A qualidade técnica
cai sim, porque não é todo som que é tão recuperável e também não é todo mixador que tenha essa percepção e esse talento de equalizar e mixar de uma forma bacana. Eu que estou, sei lá, que eu estou treinado a isso, eu quando assisto alguma coisa, eu percebo muito claramente as diferenças de sons, esse tipo de coisa, assim, me atrapalha demais na imersão né, de alguma coisa. Eu assisti uma série inteira recentemente, e isso era uma coisa que me incomodava demais, porque eu sabia, né, que tinha sido gravado quase tudo remoto, ou tudo. Então, às vezes, saltava para mim essa diferença de áudio. E não só da qualidade de áudio, mas às vezes da entonação. Então, às vezes um falava, vou inventar aqui, né? Um falava no volume 3 e o outro estava respondendo no volume 4. Então, era algo que não fazia sentido. E essa captação, às vezes, fica difícil para o técnico também, no momento da gravação, dele perceber que está tendo isso. Ou pior ainda, o técnico está num lugar, o dublador está em outro lugar e o diretor está em outro lugar. Então, também para o diretor é difícil perceber que está tendo essa diferença de áudio, até porque muitas vezes ele não está ouvindo todo mundo, como estaria se estivesse dentro do estúdio. Então, eu acho que se perdeu bastante, tecnicamente e artisticamente. Certo. Tu falou que assiste algumas séries. Eu sei, né, de alguns casos, de que atores não assistem os próprios filmes. Tu costuma assistir aos trabalhos que tu dubla? Muito pouco, é um saco. Mas eu gosto de assistir para... porque eu me critico muito. Então eu gosto de ver para saber se ficou legal, se não ficou legal, se aquela leitura que eu fiz na hora estava certa, ou se o que eu fiz, ou se o que eu achei que eu estava fazendo era realmente o que eu estava fazendo. Então eu tento assistir assim aos meus trabalhos. Não, sei lá, Dragon Ball, ou Bob Esponja, coisas assim, Cake Boss, porque eu já assisti muito. Né? Eles estão no ar há muitos anos, então eu já meio que sei. Mas quando são filmes, eu gosto de assistir, especialmente quando eu sei que foi difícil. Aí eu quero ver se prestou ou não. Bom, tu falou muito sobre testes de dublagem, e principalmente na pandemia. Recentemente tu publicou um vídeo no Instagram respondendo uma fã, onde ela perguntava se podia realizar um teste em estúdio, mesmo sem ser profissional. Para aquelas pessoas como eu que amam e querem começar a dublar, qual é o primeiro passo, de fato? Eu acho que o primeiro passo, de fato, é se preparar como ator, porque a gente está ali, na verdade, interpretando, né, transferindo características emocionais de um personagem. Então, acho que essa é a premissa principal. O leque de personagens que você vai fazer, ele é muito maior do que o leque que você faria como ator pessoa. Né? Você pode dublar um cara muito alto, um cara muito baixo, um cara lindo, um cara forte, um cara gordo, um cara japonês, negro, loiro, ruivo. Você pode fazer desenhos, né, animações. Então, o leque de personagens é grande demais. Então, você precisa estar o mais preparado possível como ator para lidar com essas situações que vão surgir, que vão acontecer, o teu entendimento de texto, o teu uso da voz. Então, acho que a primeira parte é curso de teatro, todo tipo de curso, de informação, de oportunidade, de oficina, de workshop, eu acho muito importante fazer. Depois é fundamental um curso de dublagem, porque, como eu comentei lá no comecinho, a dublagem é diferente. Tem os seus termos, tem os seus jargões, tem a sua forma de gravar, tem o seu ritmo. É cheio de detalhes específicos do trabalho. E a gente trabalha num ritmo extremamente veloz. Então não dá para você chegar despreparado no microfone. Você tem que saber o mínimo do arroz com feijão, do funcionamento da coisa, para poder fazer. Senão vira uma coisa de maluco, sei lá. É que nem amanhã eu querer começar no setor de TI de uma empresa de telefonia.
chego lá, como é que é? Eu não sei nada, não sei. Você precisa saber de um beabá para poder, no mínimo, começar, né? É a mesma coisa. Então, eu acho que o caminho é esse, é se preparar como ator, se qualificar, treinar, se conhecer, se permitir, depois um curso de dublagem para você entender aquele processo específico, e aí é começar a ralar, correr atrás, pedir oportunidade, tentar aqui, tentar ali, fazer conhecimento, fazer networking, e ir atrás mesmo, porque é um processo meio demorado, né? Para eu chamar você para dublar, eu preciso, antes de mais nada, lembrar de você. E nesse universo aí que a gente tem, sei lá, 300, 400, 500 dubladores assim em São Paulo, eu tenho que pensar no Leonardo, eu tenho que lembrar do Leonardo, tenho que lembrar da voz do Leonardo. Então, o começo ele é um pouco lento e difícil, então demora, mas isso é igual a absolutamente qualquer outro meio, né? Querer entrar numa emissora de rádio, num jornalismo, numa emissora de TV, num escritório de advocacia bacana, né? Você tem que ir atrás ali, tem que esperar, tem que cavar a tua chance, construir, subir cada degrauzinho, e então é igual a qualquer outro meio de trabalho. Um dublador, por usar muito a voz, eu fico em dúvida. É importante começar desde cedo a trabalhar a voz, por exemplo, numa fono, cuidar bem dela? Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante. O elemento mais importante que eu vejo tirando a interpretação, né, é a dicção. O dublador ele tem que ter uma boa dicção, porque você vai dublar personagens que eventualmente não articulam muito bem a boca, enfim, tem um monte de características que você tem que fazer seguindo aquelas características da articulação daquele ator, mas de forma que fique inteligível o que eu estiver falando. Então, a dicção é extremamente importante. Uma pessoa que tem, sei lá, vou exagerar, um fanhoso não vai conseguir fazer todos os personagens. Porém, alguém que não é fanhoso consegue fazer um fanhoso. Então, um dos elementos principais é a dicção. E isso, né, como você falou, exercícios de fono, acompanhamento, um trabalho vão te dar isso. Eu fiz um vídeo no meu canal recente com o Luiz Carlos Percy, que, putz, é uma voz assim incrível, né? A voz do cara é demais. E aí, conversando com ele no vídeo, a gente nunca havia conversado por mais de 2 minutos. Eu perguntei da voz dele, aí ele falou que foi o trabalho de uma fono, na época do teatro, quando ele fazia teatro, que falou que, putz, que a voz dele era feia e ele falava cheio de vício. Aí ele resolveu fazer um trabalho com a fono que mudou a vida dele. O cara tem uma das vozes mais legais, mais incríveis do Brasil, né? Faz as chamadas do Canal Brasil, dubla games e personagens e atores de uma forma brilhante. E ele não tinha nada disso no começo da carreira. A gente ficou sabendo recentemente que tem uma prática que é de apadrinhar quem está começando na área da dublagem. Isso realmente acontece? Como é que funciona? Eu não sei direito assim, o que exatamente isso quer dizer. Mas o que acontece é assim, né? A gente imaginando aqui que o Leonardo está começando. Em algum momento, se Deus quiser, né, algum diretor vai falar, pô, gostei desse menino, pô, legal o trabalho dele, e começa a dar chance, ou começa a indicar para outros colegas e tal. Não chega a ser nada do tipo, vou te pegar pela mão e vou te levar nos lugares e tal. Mas o que todo dublador precisa é que em algum momento algum diretor acredite em você e aposte em você. E aí você tendo um bom resultado, isso começa, a dublagem funciona muito no boca a boca.
de um diretor falar para o outro, ou até de um dublador, pô, tem um rapaz novo assim, tem uma voz parecida com a do fulano, chama ele, dá uma chance para ele está começando. Então, é mais um boca a boca, assim, não chega a ser um grande caso, assim, de apadrinhamento, sabe? Porque a dublagem tem isso. Foi uma das coisas que me fizeram escolher a dublagem. Em alguns outros setores artístico, assim, justamente isso, o apadrinhamento, o QI, o teste de sofá, seja lá como, né, as situações, você muitas vezes consegue trabalho ou um destaque ou algo até realmente bacana, mesmo você não sendo talentoso. Na dublagem meio que não dá. Só fica famoso, ganha bem, pega personagens bacanas e tal, não sei o que, quem sabe dublar. Porque eu posso ser completamente apaixonado pela Yasmin, querer conquistá-la de qualquer forma, mas eu não vou conseguir te colocar num personagem grande ou bacana ou importante, porque você não vai saber dublar. E aí o trabalho não vai sair, ou eu vou te queimar, ou eu vou me queimar no estúdio onde eu dirijo, ou o cliente vai matar, sabe? Não tem jeito, ou você dubla, ou você não dubla. Então, na época, uma das coisas que mais me encantava e que mais me incentivou assim, a escolher, focar na dublagem, era isso, era eu saber que eu não preciso ir nas festinhas, sorrir para todo mundo, ser o cara mais cordial do universo, para conquistar o meu espaço, né? Bastava eu ser um bom profissional e aprender a fazer aquilo. Então isso me encantava um pouco, era algo que me seduzia. Certo. Então, falando um pouco mais sobre a tua carreira agora, de fato, Wendel. Em 2009, tu ganhou o prêmio Yamato por dublar o personagem Bob Esponja. Como é que foi pra ti ser reconhecido nacionalmente? Isso é muito legal, né? Porque o trabalho do dublador, nesse aspecto assim, ele é um pouco ingrato, né? Porque no teatro, você recebe o aplauso ali, ou a risada, ou até a vaia, na hora, é imediato. Você sabe, quando termina o espetáculo, se gostaram da sua atuação ou não, em função do volume de palmas ou da intensidade das palmas. Na TV, você está exposto. Então você sai na rua, as pessoas te reconhecem, te abordam e tal. Agora, na dublagem, não, né? Especialmente naquela época. Você faz o seu trabalho e ninguém viu. Aí quando as pessoas vão ver, você não está junto. Você não sabe se está sendo engraçado, se está bom, se está bem feito, qual é a reação das pessoas que estão assistindo aquilo. Você não tem essa resposta. Então, quando surgiu esse prêmio, quando eu comecei a participar de eventos, isso era a resposta que eu tinha. Era sempre tardia, porque você nunca está ali com o público, mas era o feedback que me levava de volta para o estúdio no dia seguinte. Era um combustível que me faz ter mais tesão, ter mais entrega, ter mais compreensão da onde o meu trabalho pode chegar. Ele não morre simplesmente numa voz, numa gravação e pronto. Ele marca a infância, as adolescências, períodos importantes, pessoas que passaram por perdas, que passaram por depressão, que tentaram suicídio e se apegam em determinadas coisas que você jamais imaginou na sua vida, que aquele momento que você está dentro de um estúdio, num dia chuvoso, sozinho, cansado, gravando, teria esse impacto. Então, é muito louco e, ao mesmo tempo, muito revelador, muito importante para a nossa profissão. Eu acho que esse reconhecimento ele é muito importante para o ator e também para as pessoas. Então, acho que as redes sociais são legais muito por conta disso. Ela criou uma conexão maior entre as vozes, né, os profissionais das vozes e o público. Isso é muito, muito incrível.
É interessante comentar também que a dublagem acabou se expandindo, né, com o passar dos anos e trouxe, no fim, um enorme acesso a novos conteúdos, informações e, consequentemente, cultura para as pessoas. Claro, a gente também tem os documentários e entrevistas, mas os desenhos e os filmes, como tu falou, acabam ensinando muito para a gente. Mesmo que nem todos sejam de livre acesso para a população, por exemplo, o Netflix, né, que é paga, Aham. a dublagem em si foi pensada para todo mundo. Na tua perspectiva, essa percepção mudou a tua forma de enxergar o trabalho e abriu novos caminhos para ti? Acho que sim. A dublagem ela sofreu muito preconceito, né? Por muitos anos, décadas até. Hoje em dia isso mudou muito. É claro que existem pessoas que não gostam de dublagem, e super ok, mas eu acho que esses períodos, os streamings, enfim, são muitos motivos, eles quebraram um pouco esse preconceito, ao nível de que muitas vezes a gente sabe que 75% do público prefere uma programação dublada, independentemente de classe social. Isso é muito legal. Antigamente era vergonhoso você falar que assistia dublado, Uhum. né? Chegava a ser bobo, porque em alguns países da Europa 100% prefere ver dublado, né? Na França, na Itália, na Alemanha. Então você vê que a dublagem ela não tem a ver com um fator cultural ou social, mas que antigamente isso era muito latente, né? Era tipo, a dublagem é para pobre ou cego. E isso hoje em dia a gente já sabe que não é mais uma realidade. É muito bom e, e eu acho que isso muda, sim, a perspectiva do dublador, a autoestima do dublador, a entrega dele ao trabalho e essa percepção de que muitas vezes, não só financeiramente, mas em termos de reconhecimento do seu trabalho, muitas vezes o dublador tem essa certeza e essa condição maior do que, sei lá, alguns atores que estão na novela da Globo. Então, eu acho que sim, que isso impactou bastante a, a carreira dos atores, né? Inclusive, o que mais tem hoje em dia que eu vejo é pessoas que vão fazer curso de teatro para tirar o seu registro, mas única e exclusivamente porque querem ser dubladores. Não querem estar num palco, não querem estar na TV. Pode até mudar de ideia no meio do caminho ao descobrir, né, o prazer ali de você estar encenando de corpo e alma. Mas é muito comum as pessoas quererem se tornar dubladores, assim como hoje é o que mais tem, né? Pessoas famosas, atores famosos que querem dublar, que assediam distribuidoras para que eles coloquem ele em algum filme. Isso é o que mais tem. Ou seja, a dublagem saiu daquele ostracismo e daquele preconceito que havia anos 70, 80, 90, até, sei lá, começo dos anos 2000, para o que é hoje, né? Um reconhecimento artístico, um reconhecimento financeiro, uma admiração pelo trabalho, pelo mercado, pela magia que é, né? Como as vozes encantam a gente de uma forma especial e eu acho que isso mudou sim, e eu acho que tende a mudar mais ainda internamente, porque eu entendo que as relações, às vezes, entre estúdios, distribuidoras e dubladores, ela ainda traz alguns vícios de décadas atrás. Eu ainda sonho com uma relação que seja muito mais saudável, num nível muito maior de entendimento, de intelectualidade, de respeito. Não que não haja, mas eu acho que tem que ser melhor. E acho que esse
como é que eu posso dizer? Essa prática de muitos e muitos anos, a dublagem tem, sei lá, 80 anos no Brasil, ela traz alguns vícios, porque a vida vai mudando, né? As dinâmicas, as leis, as relações, agora a pandemia, então tudo é muito vivo e às vezes a gente ainda está um pouco preso a um modus operandi e a um tipo de relacionamento que é um pouco vicioso, mas que eu abri um estúdio de dublagem exatamente pensando também nisso, em como eu posso impactar e mudar o mercado internamente, não só para fora. E eu falei demais, falo pra caramba. Não, capaz. Incrível. Falando um pouco sobre alguns trabalhos recentes, tecnicamente, porque às vezes esse período, né, de gravação é muito diferente do tempo que nós fãs recebemos o trabalho, digamos assim. Então, assim, tu teve que reinventar alguns personagens, como o Lee Sin, do League of Legends, né, um jogo online, e o Sanji, do One Piece, que tá recebendo uma nova dublagem agora, nos últimos tempos. Como é que tem sido essa experiência de reviver um personagem que tu já tinha dublado antes? Teve algum aprendizado que tu adquiriu durante a carreira, que acabou sendo aplicado em trabalhos mais recentes, tipo filmes ou outros personagens? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu fiz o Lissim, sinceramente não sei quantos anos atrás, sei lá, 8, não sei. Aí depois teve uma nova skin dele, alguns anos depois, e eu fiz de novo, mas tudo isso sem ouvir a anterior. E aí agora teve uma skin nova, e a voz também era diferente, e aí eu lembro que eu fiz um negócio meio raspado e tal. Aí eu fiz dessa vez, assim, talvez mais raspado ou mais intenso. Eu lembro que eu comentei com a minha mulher, eu falei, cara, eu acho que eu fiz bem dessa vez. Porque o tanto de gente que me escreveu falando, cara, pô, ficou muito legal essa nova skin que você fez. Eu até quero assistir, quero ouvir, vou caçar na internet. Porque falaram tanto, eu falei, pô, eu devo ter feito um troço legal. Mas eu acho que é isso. Em tese, a gente está sempre um pouco melhor, um pouco mais treinado, né, com a percepção um pouco mais aguçada. Aquilo que eu falei de existe uma expectativa com relação a mim quando tem algum trabalho específico que vai chamar mais atenção, né, ou que vai ter mais holofote em cima, que me obriga a estar cada vez mais imerso, né? Então, quando vem esse feedback assim, eu fico bem feliz. E como a gente grava muita coisa e sempre faz algum tempo e tal, por exemplo, eu gravei essa última skin do Lissim sem ter ouvido a anterior, então eu não lembro o que eu fiz. E acho que isso é até bom, porque eu começo a gravar sem estar amarrado, sem estar preso, né? Eu vou em cima do que está sendo feito no original e em tese tende a funcionar. O One Piece, o Sanji, pô, tá sendo uma experiência muito legal, porque quando eu dublei, faz 14 anos, né? Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Naquela época a gente ainda chamava de desenho japonês. Não era anime, que nem a gente fala hoje. Um desenho japonês. Uma série enorme, mega famosa, com fãs, né, enlouquecidos no mundo inteiro. Só que a dublagem não sabia disso. Então, chegou um desenho japonês aí o diretor vai assistindo, vai escolhendo as vozes, a gente vai gravando dentro daquilo que você está entendendo, porque é um pouco complicado, né? Uma linguagem bem louca, uma língua que você não entende, não tem uma referência, uma escola de interpretação diferente, e você tem que acreditar no que o tradutor colocou. Às vezes no inglês, no espanhol, você percebe um erro, né, na tradução. Você fala, não, aqui ele não falou que sim, ele falou que não.
né? Tá mal construída essa frase aqui, o tradutor errou. No japonês, não, você tem que acreditar no que está no texto. Agora, 14 anos depois, o One Piece é dublado na Unidub, e o diretor que a gente escolheu para dirigir a série é um mega fã da cultura japonesa, especialmente de One Piece. Então ele sabia tudo. Ele já tá que nem os fãs lá no episódio 800 e tanto, sabe? Já leu os... Então, ele sabe tudo sobre a história dos personagens, sobre o que vai acontecer, ou sobre por que tal personagem é assim. Para melhorar ainda, esse diretor fala japonês. Então, isso me ajudou demais no personagem, no entendimento dele, no entendimento de quando é cômico, de quando é triste, de quando é sério. A questão da censura, né, que antigamente ele tinha um pirulito. Eu acho que isso banalizava um pouco o personagem. E aí eu tinha uma leitura também um pouco banal dele. Quando eu vou dublar ele e é um cigarro, muda até o meu jeito de falar. E aí entra isso que você falou, né? A experiência que eu tive ao longo desses anos, mas básica e fundamentalmente faz a diferença o diretor saber do projeto, saber do perfil ali de cada um, porque, como eu disse, é muito rápido. Então, eu estou trabalhando, eu estou vindo de algum lugar, não sei o quê, tem uma gravação agora às 2, eu pego e entro no estúdio, boto a cena lá, me dá o texto e eu já tenho que sair meio que fazendo. Para isso é fundamental quando o diretor sabe tudo do projeto, consegue te ajudar, te coloca no eixo das coisas, e tudo isso tende a fazer com que o trabalho saia melhor. Não que naquela época era feito de qualquer jeito, não, era feito com as ferramentas que se tinha. Hoje as ferramentas são outras, graças a Deus. Então, tudo tende a fazer com que o trabalho saia melhor, mais fiel. E para mim está sendo uma grande diversão. Tanto é que eu não sabia que o Sanji era um personagem importante na série. Na minha memória, era um personagem qualquer, que vinha, aparecia e tal. Para você ver como a relação com o projeto era diferente pela falta de informação que a gente tinha, que o diretor tinha, enfim. Tudo isso vai agregando, né? Legal. Nos últimos dias eu vi que tu postou também no Instagram uma conversa com o elenco de One Piece, falando um pouco sobre por trás dos bastidores, digamos assim. Como vocês analisam cena após cena, algumas caretas que tem no desenho que no fim a gente acaba passando despercebido, né, no dia a dia. Aham. Tu tem alguma história engraçada para contar pra gente? Ou um imprevisto, uma confusão? Eu ensaio, porque a gente ensaia, né, de pedacinhos em pedacinhos. Você assiste um pedacinho, grava, assiste um pedacinho, grava. A gente vai pouco a pouco. E muitos dubladores ensaiam um pouco em voz alta. Então o diretor, quando vai gravar mesmo, o diretor sabe um pouco o que vai acontecer. Eu sempre ensaio em silêncio. E aí, às vezes, me passa uma ideia pela cabeça ali no ensaio, e o diretor é sempre pego de surpresa, caso eu mude o texto, caso eu invente alguma coisa. E para mim é um barato, quando eu faço isso, às vezes eu faço e fico esperando, né? Quando eu ouço a risada alta do diretor lá atrás, eu falo, ficou legal, ficou bom. E o Sanji, por exemplo, ele permite isso em determinadas cenas, determinadas situações, né? Estou tentando lembrar, eu gravei ontem um dos últimos episódios assim que a gente tem agora, né? Eu não sei se vão ter mais episódios, mas até tudo que a gente recebeu, eu estou meio que no último bloco. Como é que foi? Ele morreu de rir. Eu botei um negócio lá. Agora eu não lembro, mas eu lembro de uma cena que algumas pessoas me mandaram, que também foi invenção minha. Claro, dentro do contexto, né? Dentro do que o tradutor colocou. Mas aí a gente às vezes adapta para ficar mais engraçado. Então tem uma cena que o Sanji estava falando, ele fala que, nossa, como tem mulheres maravilhosas aqui e tal.
E aí eu falei na hora, tipo, ai, como. Ai, essa cidade é cheia de delícias, papai, me ajuda, alguma coisa assim. Aí fui falando umas bobagens assim, e, e aí o pessoal gosta, né? Quando o pessoal marca, grava a ceninha, manda para mim, eu nem lembro que eu falei aquilo, porque é bem isso, você ensaia, grava, o diretor falou valeu, você deleta da sua cabeça para você estar limpo para a próxima cena. Gravou valeu, você deleta. Então essas coisas só ficam marcadas quando alguém me manda. Quando alguém, porque a perspectiva de quem está só assistindo é muito diferente da de quem está gravando, né? Então eu nunca lembro de nada. Quando alguém me manda, fica registrado na minha cabeça. E essa cena do papai, me ajuda, não sei o que, ficou marcado, assim. Mas eu falo muita bobagem, assim, quando eu estou gravando, eu gosto de brincar, pegar os diretores de surpresa. Deve acontecer mesmo ai, eu esqueci a palavra agora. Os improvisos? Os improvisos, isso. Os improvisos devem ser bem criativos mesmo, porque não tem como não ser criativo nesse meio, né? Você tem que lembrar sempre que não é uma tradução pura e simplesmente, é uma versão brasileira. Então, quando o momento permitir, quando a cena te permite ou até te pede isso, o dublador tem que ter essa percepção de improvisar e de adaptar para criar a conexão que o personagem ou a cena pede. Né? Sim. Para finalizar, então, a gente quer saber mais sobre um dos seus projetos que a gente achou interessante, que é a Unidub. O estúdio ele oferece serviços desde dublagem até audiodescrições. E vocês têm clientes muito grandes, como a Netflix, Paramount, HBO, etc. A gente sabe que a tua trajetória deve ter ajudado para a popularidade da Unidub, mas como é que foi conquistar o mercado brasileiro nessa área? Nossa, é muito difícil. Ela ajuda, assim, às vezes no oi, no approach, né, na chegada. Então, quando, sei lá, eu vou na Globosat, por exemplo, todo mundo sabe quem eu sou, né, me conhece de alguma forma. Isso ajuda, né, na tua chegada e tal. A tua carreira traz um histórico que abre a porta, mas o difícil é a manutenção dessa qualidade que, de repente, o meu trabalho representa. Porque, como estúdio, não sou eu dirigindo tudo, escalando tudo e dublando tudo. Né? A gente tem uma equipe ali de alguns diretores, de técnicos, de departamento de controle de qualidade, de um leque de tradutores, enfim, cada um faz o seu trabalho, eu não estou lá presente em tudo. Então, você formar a equipe, criar essa identidade, essa filosofia de um trabalho que busca qualidade técnica e artística, comprometimento, envolvimento, é bem difícil. E eu até coloco esse peso, às vezes, nas costas dos diretores, falando assim, que quando o trabalho sei lá, da Chimbica Produções está ruim, o trabalho da Chimbica Produções está ruim. Quando o trabalho da Unidub está ruim, fala, o trabalho do Wendel lá está ruim, do estúdio de... Então, o meu nome está muito associado à empresa. Isso, né, como eu disse, ele é bom no momento inicial, mas na manutenção da relação e da qualidade acaba sendo um elemento assim que a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção, porque pode queimar o filme também, né? Mas é um lugar que a gente, como eu falei, né? A gente tenta fazer as coisas diferentes, o ambiente, fisicamente, ele tende a ser diferente dos outros estúdios, né? A gente tenta dar um ar mais de casa ou de produtora de publicidade, de cinema, né? Em vez daquela coisa meio bunker que os estúdios de dublagem muitas vezes tinham, né? Porque a gente trabalha em estúdios fechados, né? Mas a gente tentou criar um ambiente mais receptivo, mais acolhedor, mais
feliz, de maneira geral. Eu, com a experiência de dublador, tentei dar à empresa atender às necessidades e que um dublador sente para executar o seu trabalho de forma satisfatória, e ao mesmo tempo tenho essa relação, é muito louco, né, agora que eu estou falando, que eu tenho a relação com os atores, eu tenho a posição como empresário, e eu tenho a relação não só com o cliente, como eu tenho relação com o público, como dublador. Então, eu tenho que flutuar aí dentro de todos esses universos, tentando levar o melhor de cada um para o outro. É uma missão cruel, difícil, mas ao mesmo tempo muito prazerosa, assim, quando eu consigo realizar, quando eu consigo atingir algum sucesso, assim como, por exemplo, One Piece, né, que hoje eu tenho como diretor do One Piece um cara que já foi meu aluno 9 anos atrás, e que ao longo dos anos ele foi construindo sua carreira ao ponto de eu confiar um projeto importante na mão dele. Isso me satisfaz muito. Eu acho que isso é transformador para mim, como eu tenho certeza que é transformador para a vida dele, e como eu tenho certeza que o público sente e percebe isso. Então é esse tipo de relação e de resultado final que eu busco através da Unidub. Bom, Wendel, a gente vai finalizando por aqui. Muitíssimo obrigado pela tua participação nesse episódio do ContraCast. Foi incrível poder conhecer o dono da voz marcante por trás de tantos personagens conhecidos que fazem parte da nossa vida até hoje. Se não for pedir demais, a gente queria que o Bob Esponja viesse lá da fenda do biquíni e nos desse esse adeus. Fala, pessoal, aqui é o Bob Esponja Calça Quadrada, agradecendo a toda a galera aí do ContraCast, você que está ouvindo também, beleza? Espero vocês na fenda do biquíni, vou fazer um hambúrguer de siri para cada um de vocês. Um beijão estaladão do Bob Esponja Calça Quadrada.